Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana sentados à mesa com Jesus. E nessa semana eu queria conversar com você a presença de Jesus sobre a nossa boca. Você sabia que tem um texto na Bíblia, lá em Hebreus, que diz que a boca fala do que está cheio o coração? Tem um outro texto lá em Tiago que diz que se você souber domar a sua língua, você será uma mulher, um homem feliz, porque você terá encontrado um controle muito difícil, controlar aquilo que sai da nossa boca. Nesses dias que nós estamos vivendo, parece que tem sido bem difícil o controle daquilo que sai dos nossos lábios. Nós vivemos o tempo todo, parece que sob pressão. O tempo todo somos levados a dar a nossa opinião sobre alguma coisa. O tempo todo nós estamos sendo impulsionados, forçados e pressionados a dizer algo. Muitas vezes nós somos levados pela dor, pela raiva, somos levados pelas circunstâncias ao nosso redor e acabamos dizendo coisas que nós não gostaríamos de ter dito. E você sabe, as palavras lançadas são como penas jogadas em um ventilador. É impossível você resgatá-las todas. É impossível. Por isso, controlar a nossa boca, aquilo que sai dos nossos lábios, é tão importante. Tem um texto da palavra que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que interessante. O texto lá em Hebreus diz que o coração fala, que a boca fala do que o coração está cheio. E o texto aqui, em Provérbios, diz que do fruto da boca o coração se farta. O que me faz pensar que é um ciclo, é uma bola de neve. A gente acaba se fartando, se alimentando daquilo que o nosso coração produz e sai pela nossa boca e daquilo que sai da nossa boca e entra no nosso coração. Por isso nós precisamos ter cuidado. Como que você tem lidado com a sua boca nesses dias? Existem algumas falas, algumas frases, algumas palavras que são limitantes nas nossas vidas. Eu não sei você, mas algumas pessoas ouviram durante a sua infância que elas eram burras, que elas eram incapazes, que elas não conseguiriam nunca fazer. E essa fala maldita, dita de uma forma errada, dita de uma forma maldosa muitas vezes, talvez até com uma boa intenção, mas produzindo um efeito negativo, trouxe consequências até a vida adulta muitas vezes dessa criança, quando ela não se sentia de nenhuma forma capaz de realizar algo. Por quê? Porque um dia disseram que ela era incapaz, disseram que ela era burra. Os psicopedagogos hoje são unânimes em dizer que nós temos que ter cuidado com a maneira como falamos com os nossos filhos, porque nós estamos forjando neles e formando neles o caráter, ajudando com que a personalidade deles seja formada. E se nós trouxermos palavras tão limitantes como você é incapaz, você não consegue, você não vai dar nada, você é burro, essas palavras podem forjar neles um caráter, uma personalidade, determinar uma identidade que na verdade não é a identidade deles. Eu não sei se você passou por essa situação, eu não sei se você é levado a essa situação muitas vezes. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, porque a palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que isso quer dizer? Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que vai nos alimentar. E dependendo daquilo que nós estivermos nos alimentando, nós estaremos saudáveis, física, espiritual e emocionalmente, ou estaremos adoecidos, física, espiritual e emocionalmente. O que sai dos nossos lábios nesses dias? Quais palavras você tem dito? Essa pandemia não vai acabar, tudo vai dar errado, eu nunca vou conseguir um novo emprego,
essa pessoa nunca vai mudar, esse meu ente querido, meu marido, os meus filhos, eles não têm conserto, nunca haverá uma mudança. São essas as palavras? Às vezes elas saem no momento de dor e a gente acha que é justificado, mas não é sábio, não é inteligente deixar com que essas palavras saiam dos nossos lábios. O melhor é que a gente coloque a nossa dor, o nosso sofrimento, as circunstâncias difíceis das nossas vidas diante de Deus e oremos para que Deus enche o nosso coração de fé, de esperança e de palavras boas. Tem um outro texto da palavra que diz que nós devemos ter nos nossos pensamentos tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é agradável. Nós precisamos pensar nessas coisas, buscar nos alimentar dessas coisas e usar a nossa boca com palavras de bênção e não de maldição. E aí eu queria fazer um paralelo àquilo que a gente escreve também, porque hoje, como nós estamos no momento ainda de um certo isolamento social, talvez nós não estejamos usando tanto assim as nossas palavras com relação aos outros, mas temos usado bastante as redes sociais para dizermos aquilo que a gente pensa. Eu mesma estou aqui usando uma rede social para dizer aquilo que eu acredito. O que você acredita? O que você pensa? Quais palavras você tem dito com seus lábios ou palavras que você tem dito com a sua escrita? O que nós temos dito? Palavras que nos abençoam, que fazem com que o nosso corpo seja saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou palavras de maldição? Palavras que têm trazido mais tristeza para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Essa semana, a palavra de Deus quer nos alertar para a maneira como nós usamos os nossos lábios, com a maneira como usamos a nossa boca, que possamos ser agentes de bênção e não de maldição, agentes que trazem uma palavra de vida e não de morte, e que possamos nos fartar de um fruto bom que saia dos nossos lábios. Eu queria orar por nós nessa hora. Senhor Jesus, nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor e que abençoa as outras pessoas. Nos ajuda a domar a nossa boca, a domar a nossa língua, de maneira que a nossa fala seja abençoadora e não uma palavra que possa trazer mais dor, tristeza, limitação para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda a usar as redes sociais com sabedoria e nos posicionarmos somente quando pudermos dizer algo que realmente vai abençoar, edificar, construir algo. Pai, nos ajuda a ser instrumentos do Teu amor e graça, para que a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor sejam abençoadas pelo fruto dos nossos lábios. Nós oramos em Teu nome. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana à mesa com Jesus e nós nos encontramos na próxima semana para mais um bate-papo, sentados à mesa com Ele, Jesus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.